Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece? Eu sou Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Estamos aqui hoje no 18º episódio do podcast do Roquete com patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos, Marque Service Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Marque Certo, Indústria de Etiqueta, Rádio Maria Brasil, 99.9 FM, uma voz católica em sua casa e Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao 18º episódio do podcast do Roquete. Por quê? Estamos aqui hoje com uma pessoa sensacional, esse cara entende tudo sobre direito, esse cara, ele é fera. Ele é fera, porque esse cara veio de lá do BNI Conquista. Ele é membro nosso, lá do nosso grupo BNI Conquista, e ele entende tudo sobre herança, ele entende tudo sobre conflitos familiares, empresas. O cara é fera. Então, se você precisar de qualquer suporte, precisar de um advogado, eu te oriento você a procurar um advogado. Porque, gente, não adianta. A pior coisa que tem é você ter conflito jurídico. Porque conflito jurídico gera morosidade, gera desconfiança e você fica travado, ou seja, se você tem um patrimônio para você adquirir, você vai ficar um bom tempo aguardando a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é morosa, ela é lenta. Então, doutor, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete, doutor Fabrício Porto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos, é um prazer estar aqui no podcast do Roquete e eu quero trazer aqui hoje para vocês, eu vou falar um pouquinho da vida real, do que realmente acontece dentro das famílias e como resolver e prevenir os conflitos familiares. Porque realmente, porque na hora que fala assim, vamos dividir o patrimônio, vamos fazer isso aqui, aí cada um com uma parte maior, que é a fatia maior do bolo, né? Exatamente. E sempre tem descontentação dentro da família, né? Sim. Irmão que deixa de ser irmão, amigo que deixa de ser amigo, né? Eu tinha uma participação disso, eu tinha uma participação daquilo, você nunca consegue rever aquele valor que foi aplicado ali antes, ou que você tem que pegar, né? Eu conheci uma história essa semana, que a pessoa veio a falecer, e a mãe desse rapaz fez uma compra no cartão dele, isso é tão complicado, né? Uma compra de 24 mil reais, e a mãe faleceu. Aí ele foi lá e falou pro pai dele, falou, pai, ó, eu preciso de fazer um acerto com o senhor, e minha mãe comprou isso no meu cartão, e ele falou, não tem nada a ver com isso não. Você viu aí? Infelizmente. Né? Então, assim, por que que é? Não é porque tem que desconfiar. Cara, tem que ser tudo documentado. E nós, a maioria dos brasileiros, 99%, não documenta nada, né? Tudo é coisa verbal. Não é isso? Exatamente. Aí, para você pegar essa despesa, para você colocar dentro do inventário, vai dar um desgaste danado, não vai? Dá um trabalho danado. Então, Quanto mais documentado tiver, toda e qualquer situação, seja questão de namoro, seja questão de divórcio, seja questão até mesmo de partilha de bens. Então dá para você fazer um planejamento para estudo, documentando tudo, para lá na frente você conseguir evitar muitos problemas. doutor, vou fazer uma perguntinha para o senhor aqui. Por exemplo, o Alexandre trabalha comigo aqui. Se eu precisar de arrumar uma verba para ele, correto? Pai, eu preciso de 50 mil reais emprestado. Isso é bom documentar. Sim, sem dúvida. Por quê? Sem Isso dúvida. para amanhã não ter nenhum descontentamento. Exatamente. Na hora de fazer um acerto. Exatamente. Não é isso? Quanto da minha parte, que sou pai, proprietário da empresa, e quanto por parte dele, que é filho, que vai ser o herdeiro amanhã. Exatamente. Não é? Tem que documentar, né? Tem que documentar. Porque se amanhã dá uma dor de cabeça danada para explicar como é que esses 50 mil reais chegou na conta dele. Exatamente. Ou como é que eu vou receber esses 50 dele, né? Não é isso? Isso. Então você tem que pensar em tudo. Não tem como você pegar e fazer algo de qualquer jeito. Se você não documentar, amanhã você pode ter dor de cabeça. Sim. Então, o documento, o contrato, é a melhor forma para evitar conflito. Nesse caso que você mencionou, uma situação que poderia ser feita também seria, às vezes, um adiantamento da legítima. O que isso significa? Que você está adiantando uma parte da herança para ele. Então, ainda que você empreste um dinheiro para ele, ou dê esse dinheiro para ele, acaba que se você fizer um documento onde você adianta a herança dele, está sendo resguardado. Então, Entende? pessoal, tá vendo aí, ó?
tudo que nós temos que fazer é porque, doutor, eu já vou dizer a verdade para o senhor, eu fui aquele tipo de empresário que eu sempre andei sem advogado. E já apanhei muito. Então agora hoje, quando eu entrei no BNI Conquista, eu tenho você lá, o meu parceiro, eu tenho os outros advogados lá também, que eu vou trazer o doutor Eulipes também aqui. É um cara que entende tudo sobre direito imobiliário, eu vou trazer ele aqui para a gente falar. Sim. É o cara que é milionário giver, né? Lá você sabe que nós temos a premiação do milionário giver. O cara gerou negócio dentro do grupo, recebeu lá ele tem que vir aqui sentar na mesa do podcast do Roquete para falar como é, qual que é a sensação de receber uma indicação de R$1 milhão, né? Com Isso certeza, é fantástico, né? Vou trazer dúvida. esse cara aqui, ele está marcado para os próximos episódios do podcast do Roquete. Semana que vem ele vai vir aqui. E o que eu acho bacana aqui, o Marcos, no podcast do Roquete, você trata de vários assuntos. Isso, né? exatamente. Então, falamos todas as cadeias. Exatamente. Então, eu acho isso muito bacana. Trazer conhecimento e conteúdo variado, né? Para os seus seguidores. Por quê? Porque nós precisamos de trazer mais conhecimentos e trazer mais pessoas para o nosso canal. E o nosso canal está crescendo, sabia? Graças a Deus. Toda vez que eu sento nessa mesa aqui, eu vou lá, dou uma conferidinha nos seguidores. Eu devo estar lá agora com uns 345, 46. Está subindo. Já sentei nessa mesa aqui falando que era 160, já sentei nessa mesa falando que era 63. Já falei nessa mesa aqui que era 230. Agora eu estou falando de 300. Mas eu quero chegar nos 1000. Eu sou otimista. Eu tenho paciência e sou perseverante naquilo que eu pego para fazer. Então, tudo que nós vamos construir tem que ser da base. Então, a base tem que ser devagar, você vai consolidar nela. Ano que vem nós estamos com um projeto nosso para a gente criar o nosso estúdio profissional do podcast do Roquete. Lá a gente vai ter, nós vamos criar um sistema de internet para a gente ter 2 links. Porque se um link falhar igual falhou hoje, nós vamos ter o segundo link para a gente conectar e não ficar fora do ar. Então, é por isso que nós vamos reestruturar o nosso sistema. Por quê? Porque aqui a gente está consolidando. Então, quando você consolida primeiro, você vai performando para depois subir. E nós vamos ficar no pavimento superior da Roquete Materiais Elétricos, ou seja, a gente vai subir um degrau acima, né? Afinal de contas é isso. Então, é por isso que a gente veio para a gente fazer essa parte aqui do nosso podcast do Roquete. Pessoal, se você interagir aí no nosso podcast do Roquete, você vai ganhar um panetone. Quem mais interagir aí nas gravações que vai ter aqui hoje desse programa do podcast do Roquete, você entrar lá e responder aí, você vai ganhar. Temos 5 panetones na mesa para a gente entregar para os participantes. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui então, doutor Fabrício. Antes de falar de herança, vamos falar um pouco de convivência, né? Vamos lá. A gente sabe que no início da convivência, seja no namoro, ou seja quando o relacionamento familiar está tudo ali perfeito, o tipo de convivência é um. Agora, quando acontece um problema... Acabou, muda, né? Muda completamente. Então, é importante a gente manter esse bom convívio, né, no âmbito familiar, no sentido de proteger a família. Às vezes o pessoal acha que o advogado de família é o destruidor de família, mas não. Sabia que tem gente que fala isso. Porque eu vejo assim, doutor, acho que cada qual no seu lugar, né? Eu sou técnico em eletricidade. Então, quando você me chama para mim resolver um problema na sua casa, aí eu falo, deixa comigo. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento, eu vou te chamar e você fala, não, agora deixa comigo, que agora é comigo. Exatamente. Nós vamos criar assim, assado. Nós vamos seguir isso e aquilo. É mais ou menos assim, não é? Sim. Então, quando o conflito acontece, o ideal é procurar um advogado, para o advogado passar a melhor orientação no sentido de trazer harmonia para a família, e não no sentido de afastar a família. Então, o papel do advogado de família e sucessões é justamente esse, trazer harmonia onde, às vezes, aquele conflito familiar nasceu. Sempre, né? Nem sempre. Acontece muitos conflitos, principalmente no caso de separação, onde existe traição. Ixi, Maria. Aí, quando existe traição, aí a aí paz o juiz acaba. bate mesmo? A paz acaba. Se chegar lá com uma petição lá, falando que o cara foi traído, que a mulher foi traída, e aí a pessoa reivindicando os direitos dela, aí o juiz nem para pensar, fala, rapaz, eu vou dar essa causa ganha aqui, porque ela declarou aqui, ela conseguiu provar que ela tem todo o direito de sair fora desse relacionamento e leva.
Na verdade, Marcos, a questão da traição pouco interfere na solução do processo, no julgamento do processo. A questão da traição tem implicação, principalmente, se a pessoa que traiu, ela for pedir pensão alimentícia para o outro cônjuge. Por exemplo, se a mulher traiu e for pedir pensão alimentícia para ela, aí ela não tem direito. Tá? A mesma situação para o homem. Se o homem traiu e for pedir a pensão alimentícia para a mulher, ele também não tem direito. Mas nada interfere na partilha de bens, nada interfere na questão de guarda de filhos, tá? E nada interfere na questão de partilha dos bens mesmo. Tá? E nem muito menos pensão alimentícia para os filhos. Agora, pensão alimentícia do cônjuge que traiu, esse sim, ele perde o direito. Aí é ferro na boneca. Então, pessoal, vocês homens aí, ó, juízo, vocês mulheres, juízo, que afinal de contas é a melhor coisa que tem um relacionamento sadio, né? Exatamente. Duradouro, né? É muito melhor você ter um relacionamento duradouro do que você ter conflitos. E conflitos é igual guerra, né? Você não vê os países aí se guerreando aí, um querendo um pedacinho do chão do outro. Um querendo ganhar mais do que o outro, né? E na hora que você vai fazer a separação de corpos, aí os bens vêm junto. Vem junto. Espera um pouquinho, é 2 para mim, 1 para você. É 2 para você e 1 para mim. Não, espera um pouquinho, esse trem está errado. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar com o advogado, vamos consultar um advogado, e o advogado vai tentar resolver a melhor parte, né? Que é fazer a partilha, né? E primeiro vem a separação de corpos, depois vem a separação dos bens, né? Isso. Aí a separação dos bens acho que é mais difícil, porque separar o corpo é rapidinho, né? O cara junta a traia dele, monta no cavalo dele e vai embora. Na hora de separar os bens, Isso. aí se juntar a terra é mais difícil, né? E na questão da separação de bens também tem que ser observado o regime de bens do casamento. Então, existe o casamento, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, da separação total de bens e o da separação obrigatória de bens. É porque você está querendo dizer o seguinte, são 3 pilares, né? Aí é como se fosse um contrato. Você faz um contrato de união estável, dentro desse contrato de união estável vai estar lá essas regrinhas de 3, né? Separação, me ajuda. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial. Comunhão universal de universal. bens. Separação total de bens Separação e a total. separação obrigatória de bens. Então, aí você tem que fazer toda essa regrinha aí, pôr num documento que amanhã fica mais fácil. Exatamente. É só você ir no cartório, você chegar no pé do juiz e falar, ó, tô com esse probleminha aqui, preciso de resolver, dissolver isso aqui, o juiz vai entender, não, beleza, o que vocês construíram junto, ele vai pegar de acordo com aquilo que foi falado dentro do contrato, né? Ou no contrato ou até do próprio casamento, né? O contrato é indicado para união estável, certo? É importante fazer o contrato quando existe uma união estável, onde nessa união estável você pode especificar, por exemplo, o regime de bens que vai reger aquela união. Agora, quando você está casado mesmo, quando você vai ao cartório, vocês, o casal, estipula qual regime de bens que vai reger aquela relação, certo? Então, não precisa necessariamente fazer um contrato para estipular aquela relação que vai reger a relação do casal, falando de casamento, tá? Mas nada impede também que seja feito contratos dentro do casamento. Por exemplo, o regime da separação total de bens ou do regime da separação obrigatória de bens, onde cada um tem seu bem. Mas vamos imaginar que o casal resolve comprar um imóvel juntos. Então, dá para fazer um contrato, né, da aquisição desse bem em conjunto, para que seja resguardado lá na frente, seja tanto em questão de partilha, né, no caso de divórcio, ou no questão de inventário. Entendeu? Então, realmente, em se falando de regime de bens, tem implicação direta, tanto na questão da partilha de bens, no caso de divórcio, como na questão do eventual inventário no falecimento de um daqueles cônjuges. Entendi. Doutor, quais são os conflitos mais comuns que hoje dentro das famílias? Marcos, estou recebendo muita violência doméstica, violência contra a mulher.
quando a gente fala em violência, existe tanto a violência física, a violência psicológica e a violência patrimonial. E tem até um quarto tipo de violência, que é a violência vicária. Então, tem aparecido muito para mim, tá? Esses tipos de violência contra a mulher. Tá? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Então, quando aparece para mim alguma coisa nesse sentido, eu sempre oriento, né, primeiro fazer a medida protetiva, tentar a medida protetiva, com base na Maria da Penha, e também entrar com a ação. Porque isso, para mim, quando existe violência, é totalmente inconcebível qualquer tipo de reconciliação. E o Brasil é o 5º país no mundo com maior violência contra as mulheres, né? Sim. É o 5º, né? Sim. Nós estamos em 5º lugar e essa semana agora, ou este mês agora de dezembro agora, vai bater o recorde. Nós estamos aí no meados de dia 9 para 10. Essa semana agora que passou, eles estão batendo em cima mesmo de violência contra a mulher aí. Cada dia que passa só está aumentando, né? Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Então, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de violência doméstica, seja contra a mulher, também contra os filhos também existe. Tá? A violência de algum dos pais contra o filho, ou de ambos os pais, né? Quando existe violência contra a mulher, a medida protetiva, o processo criminal em relação a isso, é uma possibilidade. Agora, em se tratando de violência física ou psicológica contra o filho, existe uma medida judicial que a gente toma para tirar o pátrio poder dos pais em relação à criança. Se o pai pratica violência contra o filho, a gente tenta afastar o filho do convívio do pai. Essa semana mesmo aqui em Goiânia, teve um caso desse de uma criança que foi violentada pela mãe durante 2 anos, amarrada, igual bicho. Sim. A menina estava desnutrida, com 35, 37 quilos, uma criança de 12 para 13 anos, com 37 quilos, magrinha, desnutrida. Eu vi esse caso. Né? Então, assim, cara, e a menina também sofreu agressão sexual, né? Do padrasto. A mãe fez isso. E não só a mãe, era um trisal, né? Agora tem esses novos relacionamentos agora, não tem, sou contra, não, cada um tem a sua aptidão, né? O cara achar que ele tem que ter 2 mulheres em casa, ou a mulher achar que tem que ter 2 homens, então cada um escolhe aquilo que quer, né? Sim. Era um trisal, era 2 mulheres, a mãe da criança, mais uma outra mulher que seria a madrasta e mais o padrasto. Torturando a menina e fazendo sexo com a criança. Olha só pra você ver. Isso é um absurdo. Cara, um absurdo. É uma coisa assim que não dá pra gente encarar uma sociedade desse tipo, né? Acho que a gente não consigo nem mensurar o que essa pessoa tinha que passar, né? Porque não dá, cara. Infelizmente não dá. É uma mãe, né? Mãe fazer isso com o filho, amarrar um filho. O bicho, você não amarra você não consegue amarrar um cachorro e fazer isso com um cachorro, agora mas com um ser humano, cara. Infelizmente isso acontece, tanto por parte do pai como por parte da mãe. Então aí nesse caso a gente realmente tem que tirar a criança do convívio desse agressor, né? E em se tratando, se forem os 2 pais, o pai e a mãe, a gente tira o convívio da criança em relação aos 2, né, e procura alguém, que seja uma tia, que seja alguém que tenha uma melhor capacidade para cuidar da criança. Porque, cara, não dá não, né? Não dá. É muito esquisito, né? Não dá. Doutor, tem mais uma? Você até mencionou a questão de trisal aí, eu também não vou entrar muito no mérito, né? Eu não vou entrar muito no mérito, mas caso exista algum trisal que esteja assistindo, é importante fazer um contrato também entre vocês. Que tem que ter, né, doutor? Tem que ter, porque a lei não regulamenta o trisal. Então é importante vocês fazerem um contrato estabelecendo questões de direitos e obrigações de cada um. Porque na hora que chegar lá no pé do juiz para resolver uma situação dessa de separação, para separar para 2 já está difícil. Imagina para 3. Para 3. Que confusão que não vai virar. Então faz o contrato. Faz o contrato, né? Aí faz o contrato, o cara vai viver do jeito que ele quer, né? Mas se tiver com o contrato certinho na mão, toca o barco, né? Doutor, nós temos uma perguntinha aqui da nossa produção que fez. O que você mais percebe que falta
nas famílias para evitar esse tipo de conflito? Planejamento. Quando a gente fala em planejamento, entre esses contratos, entra a questão do planejamento sucessório. Por exemplo, você pode planejar a forma que vai ser dividida a sua herança. E a questão do planejamento sucessório, a gente tem 3 possibilidades. Uma que é a holding familiar, holding patrimonial, uma doação em vida e outro testamento. Então, quando você planeja, você evita conflito no futuro. Então, o que falta para as famílias é justamente conseguir fazer o planejamento das ações, dos possíveis riscos futuros que podem acontecer na família. Quando você fala em hold, você cria uma hold, a partir, qual que é o valor que você tem que estar em mãos dos bens para você criar uma hold? Qual que é o valor? Não tem um valor específico, um valor mínimo. Tá? O que interessa, o que é importante analisar nesse caso, é se a holding familiar, em se tratando de uma empresa, se ela vai ser gerida como uma empresa. Então, pouco importa o patrimônio. Claro, a holding é mais indicada para um patrimônio mais vultuoso, é um patrimônio maior. Agora, nada impede que se você tiver um apartamento só, você não faça essa holding, você não possa fazer, nada impede que você faça essa holding no caso de um patrimônio menor, tá? Mas ela é mais indicada para um patrimônio maior. Eu tenho prestado serviço para alguns empresários aí, e eu sempre ouço eles falar sobre hold, né? É uns caras que tem aí acima de milhões para fazer as divisões entre os filhos ou entre a herança do seu sucessor de empresa, ou para quem que ele vai fazer a doação, né? Ou para a família, que seja, né? Doutor, qual que é a diferença prática entre namoro e união estável? Tá. O namoro é quando não existe o objetivo de constituir família. Já a união estável, as partes pretendem constituir família. Eu até brinquei esses dias que o Vinícius Júnior e a Virgínia teriam terminado, né, para tentar jogar e mostrar a importância de um contrato de namoro. E que havia, em tese ali, né, nessa brincadeira, nesse contexto, que não é verdade, que existia a configuração de união estável. Mas, na verdade, não existe a união estável entre eles. Ali é um típico contrato de namoro. Ali é um típico namoro. É um namoro. Namoro. Agora, o contrato... nada impede também que o casal ele more junto, sem considerar a união estável. Então, para se considerar a união estável, é importante que haja o objetivo de constituir família. O que isso significa? Não, a gente vai morar junto? Vamos morar junto. Mas como que vai ser a divisão das despesas? Tá? Se houver comunhão de esforços no pagamento dessas despesas, aí já é um indício de caracterizar a união estável. Ou as pessoas têm filho. Então vamos pegar aqui agora um ganchinho aqui, porque quando você fala em namoro, a pessoa vai lá, arruma um namoro, aí chega lá, começa a namorar com a garota, ela tem uma filhinha. Aí eu já estou ouvindo aí o pessoal falar que quando você vai namorar com uma mulher que tem filhos, ela cria uma situação de paternidade ali dentro do namoro, que a criança passa a tratar você como papai, blá, 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 e amanhã vai lá na justiça e pede na justiça uma pensão alimentícia. Esse burburinho que o povo fala e a Rádio Peão fala, isso é verídico mesmo? É verdade? É verdade, pode acontecer. Para os namoros, então, hoje está custoso, hein? Pode acontecer. Para isso que serve o contrato de namoro. O contrato de namoro serve para você estipular e determinar que aquilo é só e tão somente um namoro. Mesmo a pessoa com filhos. Certo? Ou, às vezes, na questão de união estável, se as pessoas realmente quiserem manter essa união estável com o objetivo de constituir família, nada impede também que seja feito um contrato estabelecendo também essa questão da pensão alimentícia. Que as partes renunciam, às vezes, à pensão alimentícia. Ou seja, o trem hoje é tão moderno, hoje tudo que você tem que fazer, você tem que documentar. Tem que documentar. Porque não adianta. Levou na lei, não documentou, paga de novo. É melhor documentar no início do que correr um risco grande lá no final.
Então, pessoal, estamos aqui no 18º episódio do podcast do Roquete, com nossos patrocinadores oficial, Roquete e Materiais Elétricos, Marque Service Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Marque Certo, Indústria de Etiqueta, Rádio Maria Brasil, 99.9 FM, uma voz católica em sua casa e Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Aguarde-me que eu vou voltar aqui com uma perguntinha para esse cara aqui.